Oi, eu sou a Juliana, Sou o Caleb. do blog do Vlog Explanador, e hoje, mais um dia... E o Veds tá acabando. O calor chegou antes do verão. O Caleb veio aqui rapidinho pra gente gravar um vídeo de improviso, certo? Certo. Então a gente pensou no seguinte tema: livros que me tiraram da ressaca literária ultimamente. A gente tem bastante esse problema, né? Mas livro. Não, a gente só fala de um cada um. Então. Sim, é que livros, que é os dois. Ah, tá. Tem toda uma Você relação. tá muito de humanas. Tá bom. Não fazendo conta, né? Não, acho que na verdade essa ideia da ressaca, tem muita gente que não tem. Tem gente que vai e continua. Mas pra gente, às vezes, de tempos em tempos, dá uma bad, né? E normalmente a gente usa quadrinho pra voltar. Uhum. Ou um juvenil. Um juvenil, mas a gente vai falar de dois livros que não são nada disso. Não. Coincidentemente são dois italianos. Verdade. Ó, a gente é muito... Sem querer a gente escolheu dois italianos. E acho que... Super gêmeos ativaram. Total, né? Forma de... Enfim, acho que tem uma questão... acho que até nos dois tipos, assim, que acho que talvez até pra quem tiver algum tipo de ressaca pode ser uma boa indicação. Sim. Começa. Bom, o que eu escolhi, o Caleb me indicou num dia que eu falei pra ele me surpreender, que eu ia pegar pra ler no ônibus, que eu tinha acabado um livro, que é o Sem Sangue, do Alessandro Barrico. Que é uma novelinha, tem acho que 80 páginas. Ele é bem curtinho, né? Bem curtinho e, assim, é maravilhoso. Assim, o que acontece? O livro, na verdade, ele tem duas partes, ele é dividido em duas partes. Numa é o fim de uma guerra em que dois grupos... Não fica muito claro que guerra, né? E eu acho que é mais legal isso, aconteceu. né? Porque é um tempo qualquer, né? O sapato Caleb tá fazendo barulho. Exato, um tempo qualquer, uma guerra qualquer, pode ser qualquer guerra. Dois grupos totalmente diferentes, eles se confrontam nessa primeira parte. E só alguns saem vivos dessa primeira parte. Não vou dizer mais do que isso. Na segunda parte, os que sobreviveram se confrontam novamente. Ponto. Não dá pra falar mais que isso. Não dá pra falar mais do que isso. E é assim, você fica, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus. E é uma leitura rápida, né? Rápida. Assim, eu sei que são só 80 páginas, mas como eu leio devagar, eu ter lido isso num dia, assim, numa tarde, tipo, foi meio... Vitória, foi incrível. E assim, é maravilhoso, assim, você termina o livro e fala, puta que pariu. Assim, a conclusão, né? Não dá pra esquecer. No finalzinho, assim, ele dá um tchan, assim, que é incrível. E, é muito gostoso de ler. Gosto cada vez mais dos italianos. E ele tem uma coisa de se apegar, né? Uhum. Eu falei pra você quando eu te indiquei, eu falei, depois eu quero conversar com você sobre isso. E era um pouco de se apegar ao que faz mal, né? Sim. Como a gente não consegue, na verdade, desapegar ao que faz mal pra gente, né? Tanto que teve esse reencontro da segunda parte, as pessoas tentam, né, se confrontar com o passado, mesmo esse passado sendo doloroso, né? Mas enfim, paremos de falar sobre isso. Novelinha da porreta, gente, porreta. Assim, você vai ler, se você lê mais rápido que eu, então você vai respirar, já leu. E é muito bom, muito bom. Certo. Certo. O meu não é um romance, diferente da Ju, não é uma novela. É um livro de ensaios, que é esse daqui, As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. A Natalia aqui tem publicado o Léxico Familiar, o Caro Michele, e tem o Família, né? Aquele dois contos que saiu pela José Olímpio. Esse foi o que Por que eu tô falando desse, né? Eu tô lendo muita coisa pra faculdade, pro trabalho, e tô lendo pouca coisa por prazer. Uhum. E eu tô lendo picado, né? Então eu leio um pouco aqui, um pouco ali e acabo não lendo nada. Uhum. E o livro da Natalia, acho que junto com o do Zambra, foram os dois livros que me chacoalharam, assim, falaram, puta, isso aqui é legal. E o dela é muito engraçado, porque assim, são 11 ensaios, né?
numa... Para quem não conhece a Natalia, ela foi amiga e era parte fundamental dos grandes intelectuais do pós-guerra italiano, o Elio Venturini, Cesare Pavese, Calvino, toda essa galera, ela era próxima e completamente ativa deles. No Léxico vai falar muito da relação da família, né? Nesse Pequenas Virtudes, ela tem um passado meio trágico, que é o marido dela lutou contra os fascistas italianos e morreu na prisão. E é curioso porque esse livro o título é muito curioso porque assim, as pequenas virtudes, mas é uma preciosidade assim. Esse livro é uma joia que você encontra de tempos em tempos nos livros. E tem alguns ensaios, que nem esse primeiro, que é o Inverno em Abruzzo. A Natalia teve 2 filhos, um dos filhos dela é o Carlo Ginzburg, o historiador, né, o Verme e os Queijos, historiador famosíssimo. Esse Inverno em Abruzzo, ela está falando de um tempo onde ela com o marido e os filhos fugiu, né, para essa região de Abruzzo, que é uma região bem afastada, bem simples, e ela narrando o dia a dia, as coisas mais banais, fofoca com as pessoas e as outras coisas. E aí o fim desse primeiro ensaio eu fui muito feliz naquela época. Olhando para trás, depois de tudo que aconteceu, que o marido dela vai ser preso, foi preso pouco depois, ela falou que não tinha ideia de como ela foi feliz naquela época. E aí, nossa, já começa com essa porrada. E em algum momento do livro tem algumas outras coisas, até coisas de costumes mesmo. A minha parte favorita é uma hora que ela fala que você tem que ensinar as pequenas virtudes para os seus filhos. Ainda que você saiba que o mundo vai machucar eles, você precisa ensinar as coisas boas. E, enfim, é um ódio à delicadeza, assim, sabe? É um livro que, sem brincadeira, assim, é uma coisa que você, de vez em quando você encontra, você fala, nossa, isso aqui você quer ler de novo, assim. Se acalenta, assim, então... Pra mim, eu indico muito o Pequenas Virtudes, assim, eu acho... Eu realmente foi uma surpresa, assim. Do Léxico eu gostava, não li o Caro Michele. Não terminei o Léxico, né? Eu comecei, acho que parei pela metade. Mas me tocou, assim. Foi um livro, não só por essa questão dela, porque ela fala de outras coisas e ela fala que é preciso até você viver, né? Tem um texto, última coisa, tem um texto sobre o Cesare Pavese, que, puta, cara, é lindo, assim. O Pavese era um poeta italiano, né, romancista e tal. Só que ele era muito na dele, muito reservado, né? Sofreu com depressão e tudo mais, ele se matou, comete suicídio. E o texto dela, assim, você fala, nossa, cara, que, sabe, tipo, enfim, é um livro com várias formas de se olhar, assim. E me tirou completamente, assim. E tanto que depois fui ler Gabo, fui ler as outras coisas, foi isso que me deu foi de bolê, né? Me deu uma salvada, assim. Sim. Bom, gente, então essas são as dicas de hoje. 2 italianos lindos. Sim. Acho que o vídeo pode ser 2 italianos ou como sair da ressaca. Pode ser. Olha que bonitinho. Fala pra gente qual o livro que tirou vocês da ressaca, ou se vocês têm ressaca ou não. Se vocês não têm ressaca. Se são essas pessoas superiores. Não tô É brincando. isso, gente. Amanhã tem mais vídeo. Tchau. Tchau. Resumidamente, o livro tem... O professor falou que o pigarro é uma estratégia de... Quebra de coisa. De turno, né? Você toma de volta. Entendi. Você quer falar? Então é isso que tá falando? Não, é que minha garganta tá mais esquisita mesmo.